O que Deus toca, Ele purifica. Se Deus toca, Ele purifica. Eu quero fazer uma meditação importante com você hoje. Jesus, ele vivia num contexto da época onde se você tocasse em algo que se considerasse impuro, você se tornava impuro. E Jesus, ele tocava as pessoas. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu quero que você entenda que Jesus quer tocar você. E quando Jesus nos toca, Jesus nos purifica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Marcos capítulo 1, versículo de 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Veja, um leproso naquela época era considerado alguém impuro. E ele, inclusive, ele vivia afastado das pessoas. Veja que esse leproso se aproximou de Jesus, olha a ousadia dele, se ajoelhou e Jesus, cheio de compaixão, estendeu as mãos e tocou nele. Veja, naquela época as pessoas não queriam nem ficar perto. Imagina tocar. Jesus sentiu cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu, ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés ordenou como prova para eles. Quando um leproso era curado, ele deveria se mostrar ao sacerdote, para que ele fosse reintegrado à sociedade. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Eu quero usar um texto hoje de São João Crisóstomo. Ele diz assim: ele não disse simplesmente eu quero ficar limpo, mas também estendeu a mão e tocou nele. Jesus poderia ter só dito ser curado, como ele disse para outros. Mas desta vez Jesus fez questão, estendeu a mão e tocou nele. O que era proibido fazer. Veja, o que era proibido fazer, era proibido você tocar num leproso, era proibido você chegar perto de um leproso, porque senão você vai se contaminar. Ato que fazemos bem em analisar. Se ele o limpava simplesmente por querer e falar, por que também acrescentou o toque de sua mão? Ou seja, se Jesus somente falando poderia curá-lo, por que Jesus quis tocá-lo? Pelo que me parece, foi para significar, por meio disso, que ele não está debaixo do jugo da lei, mas que a lei está em suas mãos. Ele é o Senhor da lei. Então a lei diz que não pode tocar, porque senão você vai ser impuro. Não, agora está aqui o autor da lei. Assim, para o puro de coração, de agora em diante nada é impuro. Ele tocou o leproso para significar que cura não como servo, mas como Senhor. Pois a lepra não contaminou sua mão, mas sua mão santa purificou o corpo do leproso. Que coisa linda, né? A lepra não contaminou Jesus, mas foi Jesus quem purificou aquele leproso. Abra sua Bíblia para você entender isso em Levítico capítulo 5, versículo 3. Da onde que vem essa lei? Levítico 5, 3. Da mesma forma, se por descuido tocar uma imundície humana qualquer e logo se der conta disso, será réu de culpa. Não podia tocar em quem era imundo, leproso, era culpado. Abra sua Bíblia em Romanos 14, 14. Romanos 14, 14. Sei
estou convencido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é impura em si mesma, somente o é para quem a considera impura. O leproso não era impuro. Eram as pessoas daquela época que o consideravam impuro. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até a sua mente e sua consciência são corrompidas. O problema não estava no leproso. O problema estava nas pessoas. Ah, minha gente, nada diferente do mundo de hoje. Como a gente julga as pessoas, como a gente condena as pessoas, como a gente trata as pessoas, como a gente tem preconceitos. Jesus é aquele que tem compaixão, cheio de compaixão. Por quê? Porque ele vê a alma, ele vê o coração. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 15. Esta voz lhe falou pela segunda vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. O que Deus santificou, não chames tu de impuro. O que Deus toca, Ele purifica. Escreve aqui nos comentários: me toca, Jesus, me toque, Jesus, para que eu seja purificado. Me toque, Jesus, para que eu seja purificado. Que Deus possa purificar o nosso coração, que Deus possa purificar a nossa mente e que nós tenhamos mais compaixão um pelos outros. Que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.